paz do Senhor, igreja. Irmãos, eu quero contar sobre o núcleo na minha casa. Quando a Andréia me perguntou se podia haver um núcleo na minha casa, a minha nora estava presente e achou estranho, porque meu marido era completamente contra. Ele não interagia, ele não aceitava muito. E quando a Andréia me perguntou, imediatamente veio no meu coração de permitir, de aceitar o núcleo em casa. E quando a minha nora me falou, e o senhor Ari vai deixar? Eu falei, Lu, a casa é dele, mas Deus é que é o dono de tudo. Então, se Deus não permitir, a casa cai na cabeça da gente. Não foi isso que eu te falei, Andréia? Então, eu me lembro disso. Naquele primeiro dia foi isso que eu falei. Que se não for da vontade de Deus, até a casa cai na nossa cabeça. Então, não adianta a gente achar que não pode permitir. Se for da vontade de Deus, acontece. Muitas coisas boas aconteceram depois disso. Acontece que, de um tempo, de uns 8 meses, mais ou menos, para cá, meu marido começou a se interessar e começou a querer participar. Ele subia até o terraço, ele participava, ele assistia. Depois ele começou a querer interagir, a querer fazer perguntas, ou falar para os jovens, falar alguma coisa, e, enfim, começou a interagir. De uns 4 meses, 5, 4 meses para cá, ele começou a ficar doente, muito doente. E durante esse período, ele começou a me pedir para ler a Bíblia para ele. Dulce, lê um salmo para mim. Eu comecei a ler salmos para ele, a ler algumas coisas da Bíblia que ele me pedia, e eu comecei a ler. E ele começou, e eu comecei a perceber que a fisionomia dele começou a mudar. Ele, em vez daquela pessoa com a cara muito fechada, com a pessoa com a fisionomia muito dura, ele começou a ficar mais tranquilo, com a fisionomia mais parecida com a fisionomia de criança, com um jeitinho de criança. Então eu comecei a entender o que Deus estava fazendo na vida dele. E comecei a ler a Bíblia para ele, e até que o Márcio entendeu, o filho dele, né, entendeu que ele queria ser batizado, pela maneira como ele estava falando. E aí o Márcio chamou o pastor Nilton, conversou com o pastor Nilton, com algumas dificuldades, né, de ir até lá, mas ele foi, e foi lindo, ele foi batizado lá na cama do hospital. Isso para mim foi uma grande vitória. O ato do batismo e Jesus dizendo que ele depois se batizar, que as pessoas deveriam se batizar. Eu pergunto agora ao meu irmão Haroldo, você crê em um só Deus que subsiste em 3 pessoas? Deus Pai, o Criador, Deus Filho, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está à direita de Deus, Pai, no céu, e Deus Espírito Santo, santificador e consolador da nossa alma? Amém. Você crê que as Escrituras sagradas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja? Isso. Você confessa, Haroldo, que por natureza você é pecador e por isso necessita e dependente da graça de Deus? Você depende da graça de Deus? Amém. Você crê que o sangue de Jesus purifica o pecador de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo em nós? Amém. Amém. Você promete, então, então você assume um compromisso, então, de seguir as orientações que o Senhor dá para a sua igreja e permanecer firme com Ele, ser dele durante toda a sua vida? Amém. Muito bem. Então, isto feito, só resta-nos, então, cumprir essa ordenança de Jesus. Muito bem. Haroldo, eu digo agora sim para você. Irmão Haroldo, tendo em vista a sua pública profissão de fé, em que você disse que perante a autoridade eclesiástica, pastor,
que você crer em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, crê que a palavra é a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e você confessou que Jesus é o teu Senhor, eu, como ministro do Evangelho, investido da autoridade espiritual que Deus me concede, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Certamente vai confirmar o que fizemos aqui durante muitos irmãos que ali estarão. Glória eu abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu acho importante aqui você celebrar a ceia, você ter esse momento de comunhão. Você quando celebra a ceia na igreja, uma das coisas que eu gosto muito de falar é que Jesus disse assim: eu desejei muito celebrar esta ceia com vocês. Esse muito fala de todo o ardor que estava no coração dele para aquele momento chegar. E eu digo que já não celebrarei mais com vocês até aquele dia quando vou celebrar com vocês nos céus. Então há uma promessa de celebrar conosco. A Bíblia diz assim, que naquele momento Jesus, tomando o pão, o abençoou e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Agora vocês podem comer o pão. Esse pedacinho de pão representa o corpo de Cristo, sua primeira. Corpo do Senhor Jesus. O texto sagrado também diz assim: e da mesma forma, depois de cear, tomou ele o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comer desse pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, até que o Senhor venha em memória a ele, nós podemos participar do dia. Teu lugar, Senhor Jesus, vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor, vem e toma o teu lugar. Seja o centro da minha vida. Vem e toma o teu lugar. Nosso Pai querido, que os filhos têm participado do pão e do vinho, pão que é pão, vinho que é vinho, mas que nesta hora consagrados e abençoados, simboliza o teu corpo, simboliza o teu sangue. Corpo que foi dilacerado ali na cruz por nossa causa, sangue que foi derramado, vertido na cruz, ó Deus, em favor de cada um de nós, para nos purificar dos nossos pecados, para nos trazer vida e vida nova e vida abundante. Senhor, recebe, ó Deus, os teus filhos agora, neste ato de ação de graça, quando abrem o seu coração para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Que a tua graça potentosa, teu amor inaudível, a tua unção, Senhor, que faz a diferença e que é capaz de despedaçar todo o jugo, permaneça sobre a vida dos teus filhos e eles possam, Senhor Deus, te servir por toda a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu fico feliz em saber que meu marido está todo doente. Está doente, mas eu estou feliz. Porque ele está doente do físico, do corpo. Mas a alma, o espírito dele, a alma dele, eu tenho certeza que está salva. Então, eu já me dou muito por satisfeita. Estou pronta para que o Senhor quiser. Estou pronta, estou aqui, estou esperando. O que o Senhor quiser fazer da minha vida, está tudo certo. Porque o Senhor me atendeu. Em todo momento que eu pedi socorro, Ele esteve ali me socorrendo. Para você foi importante ser batizado lá no hospital? Foi importante, sim.
me considero batizado. E eu preciso lembrar, agradeço, irmãos, pelas orações, porque eu sei que todo mundo, a igreja inteira esteve orando, e eu agradeço muito. O Márcio pediu oração, a Lu, a Gabriela pediu oração, a minha neta pedia as pessoas oração. Ela queria até trazer o irmão Roberto aqui. Vó, eu posso trazer o irmão Roberto, ele tem uma palavra, vó. Eu falei, tá bom, Gabriela, então eu tenho que agradecer. E não desanima não, irmãos, continua orando. Ele tá deitadinho, mas ele tá bem. Na presença do Senhor ele está bem, então vamos continuar orando. Obrigada. Deus abençoe.